Bom dia, família, bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso. Vamos orar? Vamos? Pai, sou eu, teu filho, Thales Vicente Ferreira, mais um dia, Pai, que glória, que alegria, que todos nós possamos estar sempre, todos os dias na tua presença, Pai, e que no decorrer das 24 horas do dia nós possamos estar orando sem cessar, para que não sejamos estragados pelos pensamentos irracionais ou pensamentos indesejáveis, Pai. Que nós tenhamos sabedoria e força para lutarmos contra os maus pensamentos e podermos levar todo o pensamento nosso cativo ao Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. É assim que eu oro e agradeço. Amém. Família, o pensamento, né? Pensamento é uma coisa incrível. Eu outro dia ouvi até anotei, que eu achei interessantíssimo. Nós estamos fazendo 40 dias de jejum e oração, né? 40 dias de jejum e oração para deixarmos de falar palavrão. E o objetivo é orar pelo outro, né? Mas com isso nós automaticamente também melhoramos. E eu estava ouvindo um debate, e no debate a psicóloga, ela dizia o seguinte, a pergunta era assim: você tem conseguido controlar seus pensamentos? Eu pergunto para você, você consegue controlar? Eu não consigo. Às vezes vem cada pensamento na minha cabeça que não consigo, não é o que eu quero pensar, não é o que eu estava imaginando pensar, e ele vem e entra na minha mente. Aí, essa psicóloga dizia que nós devemos estimular o lado racional. O que é estimular o lado racional na explicação dela? Toda vez que, por exemplo, você tiver... primeiro assim, o que estimula o teu pensamento? Às vezes ele é estimulado por uma lembrança, né? Vem aquela lembrança na tua cabeça, às vezes uma lembrança ruim, aí você dá vazão àquilo ali e aquilo te causa um sofrimento, né? Às vezes uma traição, já passou vários anos e tal, mas vem aquele pensamento e você sofre por causa daquele pensamento. Às vezes um cheiro estimula o teu lado racional, você se lembra de uma comida que você comeu que era muito gostosa e aquilo ficou na sua mente. Às vezes um vestido, uma roupa, uma calça, uma blusa que você vestiu numa festa e você se lembra como é que foi um bem-estar muito grande ou um mal-estar. O que dispara o gatilho da tua mente num determinado momento? E aí você dá vazão a esse pensamento. Aí eu tive que pensar na Eva, não tem jeito, né? A serpente disparou o gatilho dela, quando provocou ela para ela olhar para o fruto. Aí ela olhou para o fruto e viu que o fruto era desejável e provavelmente gostoso. Aquilo disparou e ela deu vazão ao pensamento dela. E aí ela foi lá e comeu o fruto. E o que dá vazão? Por exemplo, a bebida. Tu vê um camarada bebendo, às vezes dispara um gatilho porque você já bebeu e você também sente vontade de beber. Quando eu vendia picolé na praia, é engraçado, né? Eu estimulava as pessoas, provocando ela a pensar no como seria gostoso ela chupar aquele picolé, né? E aí, na forçação da palavra, às vezes a pessoa comprava o picolé. Aí quando um comprava, o outro via que ele comprava também. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Aí essa psicóloga diz o seguinte, que um estudo científico de neurolinguística, ele diz que você controlando o seu pensamento durante 21 dias a 90 dias, você domina a sua mente. Você domina o seu pensamento. O que quer dizer isso? Se você estiver atento todas as vezes que vier um pensamento que você não quer, você pegar esse pensamento e destruir ele na sua mente, expulsar ele da tua mente, reprimir ele durante 21 dias a 90 dias. E aí eu entro no palavrão. Se toda vez que você quiser falar um palavrão, vier o palavrão na sua mente para você falar, você reprimir ele,
você vai controlar ele. E nós estamos fazendo um jejum de 40 dias, né? E se você também orar pela sua família, durante 40 dias, ali orando, você vai pegar aquela forma de pensamento de estar sempre orando pela sua família. Até quando você está andando na rua, no ônibus, no trabalho, você está falando, Senhor, abençoa meus filhos, abençoa minha esposa, abençoa meu casamento, abençoa minha irmã, meu irmão que está passando por uma situação assim, assim, assim. Abençoa o nosso país que está mergulhado em corrupção, né? E as lembranças que vierem, que forem boas, você estimula. As que não forem boas, você expulsa, você não dá vazão àquele pensamento. O controle do pensamento não é você pensar positivo, né? Você querer transformar ovo em filé mignon, né? Vira filé mignon, vira filé mignon, vira filé mignon, vira filé mignon pro ovo, pá, virar um filé mignon. Não é isso, né? Como às vezes a gente ouve as pessoas falar, né? Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Não é assim. É diferente. Eu, pelo menos, acho que é muito diferente. Bom, nós estamos lendo, é o caso da Bíblia. As pessoas estão tão acostumadas a ouvir a Bíblia é uma mentira, a Bíblia foi manipulada, a Bíblia foi várias vezes manuseada, que ela toma isso como uma verdade quando não é verdade. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Por exemplo, nós lemos um testemunho. Alguém que estava lá e viu Jesus, conversou com Jesus. Foi o testemunho de João. Tem o testemunho de Mateus. Lê o testemunho. Depois nós temos um testemunho desse mesmo João que já viu e viveu o que estava acontecendo dentro da igreja, naquela época. Aí depois nós lemos um relatório, alguém que não viveu, não estava lá, mas foi lá para investigar. Jesus tinha morrido, crucificado, ressuscitou, subiu ao céu, e aquele zum, ele foi lá investigar, e fez uma investigação profunda, que foi Teófilo, olhando todas as questões políticas que estavam acontecendo, fez um relatório precioso. E agora nós estamos olhando um relatório que o próprio Lucas está vivendo. A gente vê que nós fomos, nós viajamos, nós estávamos, embarcamos, eu estava lá. E ele está escrevendo esse relatório muito mais pela proximidade de tudo que ele viveu com Paulo. E Paulo escreve cartas, por exemplo, para os Gálatas, aonde ele esteve lá, conversou, viu. Ele escreve para os Coríntios, ele pregou para os Coríntios, ele conhece as pessoas de lá. Ele escreve para os Efésios, para os Filipenses, vários lugares. E ele escreve também para aqueles que estavam com ele, Timóteo, Tito, dando orientações. E Lucas, nós estamos no capítulo 24 do livro de Atos. Atos é um livro que é do Novo Testamento, que não parou. Nós hoje continuamos escrevendo Atos. Atos na Bíblia termina no capítulo 28, mas ele não parou aí. Os pastores, os cristãos continuam escrevendo Atos dos Apóstolos, né? Então nós vamos ler o capítulo 24, que é o julgamento do Paulo perante Félix. Nós vimos que houve uma conspiração. Paulo foi enviado pelo comandante Lísias para Félix, para ser julgado lá. Então olha só, 5 dias depois, Lucas está dizendo, né? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, agora é o Ananias, lembra que não é mais o Anás e Caifás? Ananias é filho de Anás, eu acho que é Anás ou Caifás, porque o sumo sacerdócio ficou ali e passou pela mão dos cinco filhos, né? Caifás era genro de Anás, então estava tudo ali na família. Oi, aqui meu neto, está acordando, rapaz, está muito cedo, vovô vai ler a Bíblia aqui agora. Você quer sentar ali, quer ir lá deitar com a vovó? Fecha a porta lá que você deixou aberta. Então,
É que é muito cedo, 5 horas da manhã ele acordou. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Então, o sumo sacerdote Ananias e um advogado apresentaram advogado de acusação. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Está dando uma bajulada ali, né? Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Não era verdade o que o advogado estava falando, não era. Mas ele estava falando com muito cuidado, muita inteligência. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhes deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz. Sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há mais de 12 anos, lá na época do concílio, nós vimos no capítulo 15, passaram-se mais de 12 anos que Paulo não ia a Jerusalém. Então, facilmente poderás verificar que facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em outro lugar da cidade, nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, bem como do caminho, a que chamam seita. O nome era O Caminho, ele chamava seita do Nazareno, para poder provocar que era uma seita, né? No caminho a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, que Paulo ficou fora mais de 12 anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, porque ele tinha rapado a cabeça, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Porque lá na Ásia, Paulo tinha pregado e tinha pregado aos gentios e tinha falado mesmo que a circuncisão não era mais uma obrigatoriedade, porque com Jesus deixou de ser obrigatório o sacrifício. Jesus já era o sacrifício, que agora não era pela lei, era pela graça. Paulo falou isso aos Gálatas. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui importantíssimo. Não quero saber de religião, tá certo? Mas
eu faço pergunta. Imagina o seguinte: uma mãe de santo fala com uma pessoa que ela tem que fazer o santo. Ela é uma mãe de santo respeitada. Essa pessoa então vai lá e faz o santo com ela. 1, 2, 10, 50 pessoas são os filhos de santo dela. Aí ela pega faz aqueles trabalhos todos, né? Aquelas coisas todas, os filhos de santo estão lá, sempre lá, batendo lá macumba lá, fazendo aquele negócio lá. Aí ela, a mãe de santo, larga tudo e vai ser evangélica. Que era tudo contra o que ela pregava. Ela, quando fazia os seus filhos, ela era contra o evangelho. Ela falava do evangelho que ela era contra. Aí agora, ela larga todos os filhos, tudo aquilo, e vai ser evangélica. Eu pergunto, já fizeram uma entrevista com os filhos? Pô, eu acreditava nessa mulher, rapaz, ela que fez a minha cabeça. Não é verdade? Ela que raspou minha cabeça, era minha mãe de santo, agora é evangélica. Não dá um ódio tremendo? Agora vamos para um pastor. O pastor vai lá, batiza um monte de pessoas, né? Em nome de Deus, do Pai. Aí esse pastor larga o evangelho e vai ser macumbeiro. Pô, aquele pastor caiu, caramba. Satanás sequestrou ele, roubou ele, Satanás fez a cabeça. Satanás é sujo, né? O diabo é sujo. Não é assim? O padre tem lá aqueles católicos. Aí descobre que o padre é homossexual. Pô, aquele padre, como é que pode? Tá entendendo a questão da minha pergunta? Agora imagina o seguinte: judeus, criado dentro da lei judaica, que tinha que fazer circuncisão. Paulo, que era criado com Gamaliel, um mestre da lei, foi criado em Jerusalém, perseguia cristão, matava cristão, agora está pregando o evangelho e tem um monte de cristão acreditando nele. Aquela mãe de santo, que era macumbeira, agora está pregando o evangelho e aqueles filhos de santo está tudo entrando para o evangelho. Entendeu a confusão? A mistura que estava acontecendo lá, igualzinho como acontece aqui. E era isso que os judeus, porque os judeus se comunicavam, os judeus da província da Ásia, de Jerusalém, eles se comunicavam. E tinha muito judeu. Você lembra que Jesus, ele convenceu muitos dos judeus? E muitos dos mestres da lei acreditaram em Jesus? E muitos sacerdotes estavam deixando as obrigações judias para se converter ao cristianismo? A mesma coisa. Conseguiu compreender? Paulo está se defendendo. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmola ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei por causa da ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, Félix conhecia o caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo. Drusila, ela casou. Ela era a terceira esposa de Félix. Ela casou, ela era filha de Herodes Agripa I. Ela casou com o rei Azizo, rei de Emesa, mas o abandonou um ano depois por causa de Félix. O filho dela, também chamado Agripa, morreu na erupção do Vesúvio. Então tem história que é contada sobre Drusila.
Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e os ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, acerca do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto pode sair. Quando você começa a falar a verdade com uma pessoa que ela vai para o inferno, se ela não aceitar Jesus ela vai para o inferno, ela não quer mais ouvir a verdade, né? Porque ela não quer acreditar naquilo. Ela sabe que vai, mas não quer acreditar, né? Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Aí, no capítulo 25, nós vamos ver que Paulo agora vai ser julgado também por Festo, né? Que substituiu Félix. Família, a Bíblia não tem erro. Só Jesus salva. Pastor, padre, macumbeiro, espírita, não salva. Caridade é obrigação. Todos nós temos a obrigação de fazermos caridade. Não é mérito, não é meritório, é obrigatório. Então, família, Deus, Ele mandou seu Filho unigênito por amor para que morresse por nós. E Jesus cumpriu, obedeceu tudo aquilo que foi mandado. E Ele cumpriu tudo. E nós hoje, nós somos apenas servos inúteis, que se fizermos a única coisa que Ele mandou nós fazermos, já é para a gente uma glória, que é pregar o Evangelho, entregar a correspondência, entregar a mensagem. Não siga homens, não siga homens, siga Jesus. A Bíblia, palavra, o padre prega a palavra, o pastor prega a palavra, hoje em dia nos centros espíritas prega a palavra, mas as pessoas não leem a Bíblia. A minha questão, e esse trabalho que eu estou fazendo, é leitura da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. E se você estiver ouvindo, você está vendo a leitura da Bíblia, então leia também a Bíblia. De novo, outra vez, mais uma vez. Pai, que o Senhor fale, que toque nos corações, que a minha família leia a Bíblia, os internautas, quem estiver assistindo esse vídeo, que leia, mesmo que não entenda, ore e pede a Deus para explicar, leia de novo, leia mais uma vez. Vai chegar uma hora que a mente vai abrir, o entendimento vai abrir, e eles vão passar a ver a verdade, ouvir Deus falar. Eu tenho absoluta convicção disso. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos, um dia ótimo, maravilhoso.